Salve, salve você! De volta aí ao nosso curso de estatística, beleza? Agora trazendo um assunto extremamente importante chamado resumo de dados ou tabela de distribuição de frequências ou simplesmente distribuição de frequências, ok? O menor número é 30, o menor valor observado é 30 e o maior valor observado nesses 50 números que foram escolhidos de maneira aleatória é 99, ok? Beleza, então já sabemos o que são dados brutos. Os dados como eles vieram, como eles foram coletados. O que significa colocar esses dados em rol? Significa colocar esses dados de maneira crescente ou de maneira decrescente. Coloquei em rol de maneira crescente, do menor, que é 30, para o maior, que é 99. Próximo conceito importante para nós estudarmos é o conceito de amplitude total, beleza? Vamos entender o que significa amplitude total. No caso, a amplitude total é a diferença, eu posso representar a amplitude total também por AT, ok? A de amplitude, T de total. A amplitude nada mais é do que o maior valor menos o menor valor. Vamos entender qual é o maior valor. Eu posso colocar aqui igual a 50, quem é A50? 99. Olha lá, vamos lá olhar o A50. Aqui é o 99, já está assinalado inclusive. Eu vou pegar o maior valor e desse maior valor eu vou tirar o menor valor. Quem é o menor valor? A1, ou seja, 30. 99 menos 30. Chego no valor 69 para amplitude total. Beleza? Tranquilo em relação a isso? Então, dados brutos já sei o que é, rol já sei o que é, coloquei de maneira crescente, amplitude total, maior valor menos o menor valor, ou a diferença entre o maior valor e o menor valor, ok? Número ou quantidade de observações. Então, vamos colocar aqui número de observações, legal? Número de observações, eu vou representar por N minúsculo. Beleza? Qual é o número de observações? O número de valores que foram coletados. Nesse caso, eu gerei 50 números aleatórios. Então, meu número de observações, ou a quantidade de observações nessa situação, nada mais é do que 50. Os 50 números coletados. Beleza? Especificamente, a primeira informação importante, primeiro conceito importante relacionado a esse assunto, diz respeito ao número de classes. Ok? Número de classes eu vou representar no contexto de distribuição de frequências por K. Beleza? Esse K ele pode ser determinado de uma série de maneiras distintas, né? Ele pode ser um cara dado simplesmente por raiz quadrada de N. Ele pode ser um cara dado por 1 mais 3,3 vezes log de N. Nós chamamos isso de fórmula de Sturges, ok? E existem outras variações, beleza? Essas duas são as mais utilizadas. O que nós vamos utilizar aqui, por uma questão, entre essas duas mais utilizadas, o que nós vamos usar nesse exercício, por uma questão de simplificação, simplesmente é raiz quadrada de N. Na hora que você olha a raiz quadrada de N, você tem raiz quadrada de 50, beleza? Eu vou calcular aqui na minha calculadora, lógico, tem que ser na calculadora, vou fazer as contas na minha calculadora, vou calcular a raiz quadrada de 50 com duas casas decimais. Quando eu calcular a raiz quadrada de 50 para determinar o número de classes, ok? Eu vou chegar ao valor 7,07, ok? Beleza, com duas casas decimais. O que eu tenho que saber a respeito disso? Primeiro, quando a quantidade, o resultado no caso não for exato, que é esse caso aí, deu 7,07, não deu um número inteiro, deu um número quebrado, né? Eu tenho que aproximar esse número para o maior inteiro próximo, ou para o inteiro mais próximo, ok? Nesse caso, 7,07, o inteiro mais próximo nessa situação vai ser quem, pessoal? Vai ser o valor 7. Então venho aqui e coloco 7. Pronto, aproximei. Aproximei para um inteiro mais próximo
possível, beleza? Vamos colocar aqui sem nenhuma casa decimal para você saber que isso aqui é quantidade mesmo. Ixi, veio real aqui, vamos trocar. Ok? Não tem nada de real nesse contexto. É aqui, ó, beleza? Sem nenhuma casa decimal. Pronto, 7 classes. Daqui a pouco você vai entender o que são classes, né? Mas nós sabemos já de antemão que o número de classes é 7 nessa situação. Então, como que nós chegamos nesse valor? Peguei raiz quadrada de 50. Qual foi o valor encontrado para a raiz quadrada de 50? 7,07. Posso manter essa quantidade? Não posso, porque o número de classes tem que ser um valor inteiro. Como ele tem que ser um valor inteiro, eu tenho que aproximar para o inteiro que está mais próximo ali, que está mais perto, certo? Nesse caso, 7,07 está muito mais próximo de 7 do que 8, evidentemente. Então, eu defino que o número de classes, nesse caso, dará 7. Lembrando, hein? É importante que essa quantidade de classes seja um número, ou seja uma quantia, né? Entre 5 e 20. Isso é o que nós trazemos aí da teoria estatística, beleza? E outro detalhe, nenhuma dessas classes vai ter frequência igual a 0, ok? Não pode, não vai dar certo se você encontrar uma classe onde não tenha ninguém, onde tem frequência igual a 0. Isso não vai dar certo, beleza? Então guarda essas duas informações. Cai um valor entre 5 e 20, podendo ser 5, podendo ser 20 também, ok? E eu não posso ter, dessas 5 até essas 20 classes, eu não posso ter nenhuma classe com frequência igual a 0, ok? Ou seja, não tendo ninguém pertencente a ela, beleza? Limite de classe, eu tenho limite inferior e limite superior de classe. Então, limites de classe são dois, limite superior e limite inferior. Ok? Beleza. Bacana. Daqui a pouco também você já vai fechar esse raciocínio a respeito de limite de classe. Tá ok? Próxima informação importante no que diz respeito à distribuição de frequência é o conceito de intervalo de classe. Como que eu represento o intervalo de classe? Represento pela letra H. Ok? O que é o intervalo de classe? É a diferença entre limite superior e inferior. Opa, então para falar de intervalo de classe, eu preciso saber qual é o meu limite superior, qual é o meu limite inferior da classe. Beleza? Nós vamos chegar lá, nós vamos montar a nossa tabela de frequências ou a nossa distribuição de frequências e ao montar você vai perceber quem é limite inferior, quem é limite superior e, consequentemente, quem é intervalo de classe, beleza? Importante, intervalo de classe vai ser dado pela amplitude total dividido pelo número de classes, ok? Então, para encontrar intervalo de classe, que é o H, legal, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar o AT e dividir o AT por N, não, por K, melhor dizendo, que é o número de classes. Então, dividido por K. AT dividido por K me dará, portanto, o intervalo de classe, ou seja, o tamanho ou a amplitude de classe. Né? E intervalo de classe também é chamado de amplitude de classe, beleza? Então vamos lá, vamos pegar a nossa amplitude total. Qual que é a nossa amplitude total? 69. Dividir esse valor pelo número de classes. No caso aí, eu vou pegar o valor inteiro que eu arredondei. Eu encontrei 7 classes, beleza? Eu não vou pegar o 7,07. Eu já pego o valor, que é aquele valor que foi arredondado anteriormente quando eu calculei o número de classes. Lembrando que o número de classes tem que ser o valor inteiro. Então peguei a amplitude total, dividi pelo intervalo de classe. Vou encontrar qual valor? 9,86, certo? Um detalhe importante, você, nesse caso, vai fazer diferente do que você fez, ou do que nós fizemos, quando nós trabalhamos lá com número de classe. Número de classe, o que aconteceu? Achei um valor quebrado, eu procurei um inteiro mais próximo. O inteiro mais próximo era 7, é um cara mais próximo de 7,07. Aqui no intervalo de classe, é diferente o raciocínio. Como que é o raciocínio, Sérgio? O raciocínio aqui é o seguinte, eu vou aproximar para o inteiro, o maior inteiro mais próximo, beleza? Então na hora que você pega 9,86,
o inteiro mais próximo e o maior inteiro mais próximo é 10. Legal? Então esse é o valor que eu vou utilizar para essa situação. Detalhe, vamos supor que você tivesse encontrado 9,12, 9,30, você arredondaria para 10, que é o maior inteiro. Ok? Beleza? Então viram a diferença entre número de classes e intervalo de classes? Para o número de classes eu arredondei para aquele valor onde o número está mais próximo, 7,07 está mais próximo de 7. Para intervalo de classe não. Eu sempre vou subir, vou jogar para o maior inteiro, para o inteiro mais próximo, ok? Mas que seja o maior, beleza? Não vai escolher o menor. Repito, se fosse 9,30, você colocaria 10 da mesma maneira, você não colocaria 9 de forma alguma. Legal? Beleza. Com essas informações, agora nós temos condições de construir a nossa distribuição de frequência. De volta aí, pessoal. Agora para construir a nossa tabela de frequência, ok? Ou para seguir adiante realmente na nossa distribuição de frequências. Legal? Percebam o seguinte, nós temos, olha lá, nós calculamos o número de classe, são 7, né? E agora nós vamos começar a definir essas classes, legal? E aí você tem alguns artifícios, 2 são os mais utilizados. Ou você pega o menor valor, dá uma olhada aqui, o menor valor é 30, né? Usa esse menor valor como ponto médio da menor classe, ou da primeira classe. Menor classe não, primeira classe, certo? Essa é uma saída. Outra saída, pega o menor valor observado, que é 30, e utiliza esse valor como limite inferior da sua primeira classe. É essa abordagem que eu vou utilizar, que eu acho mais tranquila, ok? Então eu vou pegar o 30, que é o menor valor, vou colocar como menor, como intervalo, né, como limite inferior da minha classe, que no caso é a primeira classe, né? Eu tenho quantas classes? 7, eu calculei isso, beleza? Olha aqui, tenho 7 classes, né? Então nós vamos construir uma por uma. Na primeira delas, eu uso como limite inferior o menor valor observado. Então prestem bastante atenção nisso. Essa é a mais utilizada, né? A estratégia mais utilizada. Pega aquele menor valor, coloca como limite inferior da primeira classe. Olha, vamos ver outra informação, que o nosso intervalo de classe é 10. Lembra lá que eu peguei a amplitude total, que é 69, e dividi pelo nosso K é 7, hein? Arredondado, beleza? Encontrei esse valor, 9,86. Procurei um inteiro, o maior inteiro mais próximo aí, no caso é 10, beleza? Então, nosso intervalo de classe, a nossa amplitude de classe, ele equivale, no caso, a 10. Vou até trocar aqui a palavra para a gente abusar, né, da linguagem. Vamos colocar, ao invés de intervalo, colocar amplitude de classe, ok? Ou tamanho da classe. A amplitude da classe é 10. Ué, se na primeira classe o limite inferior é 30, o limite superior tem que ser 40, ok? Percebam que entre esses dois números tem um símbolo. Esse símbolo eu fui lá no Excel e captei esse símbolo, ok? Fui lá no Excel e captei esse símbolo. Olha ele aí, ó. Esse símbolo aqui, ó, uma barra vertical e no meio dela uma horizontal, ok? O que significa esse símbolo? Significa o seguinte: 30 faz parte desse intervalo, 40 não, ok? Se 40 também fizesse parte desse intervalo, eu viria aqui e colocaria uma barra vertical à direita dessa barrinha que está na horizontal. Da mesma maneira que nessa barrinha que está na horizontal tem uma barra vertical à esquerda, eu colocaria uma barra vertical à direita para informar, olha, o 30 está aqui e o 40 está aqui. Do jeito que está aí, o que significa? Volto a repetir, repito, né, novamente, o 30 está presente nesse intervalo, o 40 não está. É essa a ideia. Você já vai entender o porquê, né? Por que disso? Pelo seguinte, porque no intervalo de baixo, eu vou só copiar e colar e mudar os valores, no intervalo de baixo eu vou colocar o 40 e vou trocar o 40 aqui por 50. Mas por que você fez isso? Perceba, nosso primeiro intervalo vai de 30 a 40, 30 está presente, 40 não. Nosso segundo intervalo vai de 40 até 50, 40 está presente, ou 50 não. Então perceba, o 40 ele tem que estar ou no primeiro intervalo de classe ou no segundo, não tem como ele estar nos dois ao mesmo tempo.
Então, pela nossa anotação, como a gente define que o menor valor observado, que é 30, pertence à primeira classe, né, não tem como 40 pertencer também. Tá? Nosso limite superior é 40, mas ele não pertence a essa classe. Beleza? E aqui o nosso limite inferior é 40, o nosso limite superior é 50, o 40 pertence à segunda classe. Tem que ficar bem claro. Porque se alguém te perguntar, daqui a pouco nós vamos escolher os dados, você perceba que tem o 40 aqui, ó. É a nossa nona, aliás, em rol, né? Em ordem crescente, é a nossa nona observação. Aí você tem que escolher onde você vai botar o 40. Você vai botar o 40 aqui, né? Porque o 40 está presente nessa classe. Entenderam a diferença? Você tem que ficar bastante claro, hein? 40 não está nessa classe, 40 está na classe de baixo. É esse o significado dessa barra vertical. É para dizer que o valor que está à esquerda dele está presente no intervalo. Beleza? E o valor que está à direita, como limite superior, no caso aqui 40, não está presente nesse intervalo, está no intervalo de baixo. Beleza, pessoal? Vamos lá. Vou copiar e colar aqui vários valores, ó. Vou só mudar. Perceba que o nosso amplitude de classe, olha aqui, nossa amplitude de classe é 10, ok? Como é 10, eu vou de 10 em 10. Então comecei do 30, fui até 40, 40 até 50, 50 até 60, vou de 10 em 10. 60 até 70, beleza, lembra que são 7, hein? 70 até 80, 80 até 90, 90 até 100, beleza. Ó, 3, 6, 7. Você percebeu, né? Que se eu fosse para uma oitava classe, seria de 100 a 110, né? Até é bom colocar essa ideia aqui. Perceba, ó. Aqui é classe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok? Fechou. Vamos colocar esses caras aqui centralizados para você perceber isso. Ó, são 7 classes muito bem definidas. Legal? Detalhe, na hora que eu invento a moda aqui e apareço com uma oitava classe, eu apareço com uma classe que vai de 100 a 110. Mas vocês lembram lá que o limite superior era 100? Apesar de ele não aparecer, né? O maior valor encontrado aqui foi 99, mas ele ia de 30 até 100. Então, de 100 a 110, a nossa frequência aqui, nessa classe, a nossa frequência absoluta, seria 0. Não pode. Eu dei esse destaque para você numa parte anterior dessa mesma aula. Não pode, esse cara não pode. Eu não posso ter classe com 0 elementos, ou com frequência absoluta igual a 0. Beleza? Legal, 7 classes estão aí, ó. Olha lá. Pá, número de classes, 7. Vão de 10 em 10, que a amplitude de classe é de 10 em 10. Olha lá, 30 a 40, 40 a 50, 50 a 60, 60 a 70, 70 a 80, 80 a 90, 90 até 100. Fechou, lindo. Agora nós vamos procurar todos os valores dos meus dados lá, que vão de 30 até 40. Vamos descobrir a frequência absoluta, né? O que é frequência absoluta? É o número de observações correspondente a uma classe. Qual o número de observações correspondente a essa classe? Que vai de 30 até 40. Lembrando, 30 está presente, 40 não. 40 está lá de baixo. Beleza? Quantas são as observações que correspondem a essa classe? Vamos lá olhar os nossos dados. Ó. De 30 até, lembra que 40 não está presente. De 30 até 40, sem que o 40 esteja presente, nós temos 8 observações. Então, minha frequência absoluta da primeira classe, aqui nesse caso, equivale a 8. Fim de festa. Beleza? 40 a 50. Vamos lembrar esse detalhe novamente. O 50 não está presente, hein, pessoal? Não vamos errar isso aí. Ok? Eu vou de 40 até 50. O limite inferior da classe é 40. Limite superior é 50. Mas 50 não está presente nessa classe. Vamos contabilizar quantos valores eu tenho de 40 até 50 sem incluir o 50, hein? 3, 6, 9, 12, 14. Então, frequência absoluta da segunda classe, 14. 50 até 60. Lembrando que o 60 não está presente. Ó. 3, 6, 7. Então, vem aqui. Frequência absoluta da minha terceira classe equivale a 7 valores ou 7 elementos. Ok?
Vamos colocar todo mundo centralizado aí para facilitar o nosso cálculo, beleza? Vamos dar um tamanho 10 aqui para você não ter tamanho diferenciado nessa situação, beleza? Agora ficou bacana. 7. 60 até 70, lembrando que 70 não está presente. Ó, o 60 aí eu não tenho, mas eu começo por 61, né? Olha lá, são 4 valores, 61, 62, 62 e 69, 4 valores, ok? Na minha quarta classe. Quinta classe, de 70 até 80, vamos procurar 70, lembrando que o 80 não está presente, beleza? Ele está na classe de baixo, 3, 6. 6 valores. De 80 até 90. Vamos lá, começa 81, 90 não está presente. Lembram-se disso, né? 3, 6, 7. 3, 6, 7. Beleza? E por fim, de 90 até 100. O 90 está presente, o 100 não. 90 está aqui, ó. Lembrando que o 100 não foi observado, né? Nós não tivemos esse valor. 4. Beleza. 4. Ok? Um detalhe importante agora, nós vamos procurar os totais, né? Vamos procurar o total aí para cada uma dessas colunas. Esse vai ser um valor importante para a gente captar nesse exercício. Tá bom? Vamos colocar lá fundinho verde, beleza? Vamos somar esses caras, né? Vamos colocar aqui. Eu vou até aqui, Ctrl V. A ideia aqui é a cor, né? Vamos lá. Mesma cor, beleza. Vamos somar esses caras. É igual, soma. Vamos pegar do primeiro, que é 8, até o último, que é 4. Logicamente tem que dar 50, né, pessoal? Foram 50 observações. Dessas 50, 8 delas estão na primeira classe, 14 estão na segunda, 7 na terceira e por aí vai. Até você chegar em 4 observações na última classe. Beleza? Legal. Próxima jogada aí é o seguinte, XI aí, né? Descobrir quem que é esse XI. XI nada mais é do que o ponto médio da classe. É o ponto médio do intervalo de classe. Nesse caso, esse cara é obtido somando o intervalo inferior ao superior e dividindo por 2. Então, olha só. Se eu pegar 30 e somar com 40, lembra que o limite inferior da classe é 30, o limite superior é 40. Somei 30 mais 40 deu 70, dividi por 2, chega em quanto? 35. Ok? Esse é o resultado para essa situação. Beleza? Você não precisa ser um gênio para descobrir que aqui vai dar 45. Você vai em sequência, né? Vamos tirar essa opção aqui. Vamos formatar essa célula, colocar nenhum número aqui, né? Aliás, vamos botar 2. Vamos botar nenhum, por enquanto. Vamos lá, beleza. Aqui, daqui a pouco a gente muda. Pronto. Estamos aí com a tabela construída, né? 45, não precisa ser gente para descobrir que o ponto médio aqui é 55, 65, 75, 85, 95, ok? Beleza. Tem mais alguma coisa para fazer aí? Não, já descobrimos os pontos médios de todas as classes. É o valor que está lá no meio. Legal? Mas por que isso é importante, cara? Tem um negócio chamado... vamos fazer uma coisa aqui, ó. Nós falamos de intervalo de classe, vimos aqui, falamos de ponto médio. Vamos destacar isso aqui como sendo um dos assuntos que foram relatados aqui nesse exercício, né? Vamos deixar isso aí tudo maceteado para a gente ter todas essas informações. Ó. Falamos de dados brutos, falamos de rol, amplitude total, número de observações. Aí entramos especificamente nessa ideia de falar de distribuição de frequência, número de classe, limite de classe, amplitude de classe. Quais foram as novas informações? Ponto médio da classe é algo que nós conversamos aqui. Legal. Olha lá, ponto médio da classe. Beleza. Legal. Qual outro assunto que nós vamos falar agora? Que é importantíssimo, hein? Hipótese tabular
Beleza? Básica. O que diz a hipótese tabular básica? A hipótese tabular básica diz o seguinte: eu vou supor que todos os dados de uma classe podem ser representados pelo ponto médio dessa mesma classe. Ok? Então eu vou admitir que todas as observações relativas a um determinado intervalo de classe coincidem com o seu ponto médio. Isso é importante? Demais. Se eu, por exemplo, for calcular a média para dados agrupados, eu vou partir do princípio seguinte, a minha primeira classe aqui, ó, vai de 30 a 40. Eu vou partir do princípio que os 8 valores que vão de 30 a 40, que foram aqueles valores relacionados à frequência absoluta, todos eles equivalem a 35. Nós sabemos que isso é mentira, né? Se a gente for olhar lá os dados, de 30 até 40, lembrando que o 40 não está presente, olha para esses valores, eu tenho 30, 31, 31, 33, 34, 38, 38, 38. 38 se repete 3 vezes, né? Então percebam, posso dizer que esses números equivalem, todos eles equivalem a 35? Não, mas eu vou partir desse princípio, para inclusive diminuir o erro. Esse é o ponto central da situação, para diminuir o erro, né, dos cálculos que eu vou fazer adiante. Eu vou partir do princípio que todos esses 8 valores valem 35. Isso é a hipótese tabular básica, importantíssima no contexto aí da estatística, beleza? É isso, legal? Parto do princípio que todos aqueles 8 valores observados, eu sei que não são iguais a 35, mas eu vou partir do princípio que todos eles valem 35. Da mesma maneira, na hora que eu for aqui na classe 4, ou na quarta classe, tem 4 valores. Eu vou partir do princípio que todos eles equivalem a 65. Eu sei que isso não é verdade. De 60 a 70, vamos lá olhar, ó. 60 a 70 tem 4 valores. Eles não equivalem a 65, mas eu vou partir do princípio para diminuir o erro. Essa é a justificativa central para a existência, ou para que nós nos apoiemos nessa ideia da hipótese tabular básica. Você parte do princípio que todos os dados daquela classe equivalem ou são representados pelo ponto médio. É isso, beleza? Importantíssimo. Próxima informação, frequência absoluta. Nós já falamos sobre frequência absoluta. Não é isso, pessoal? Já falamos aí sobre frequência absoluta. É o nosso FI. Legal? É o nosso FI. Opa, beleza. É esse cara aqui, ó, FI, frequência absoluta. E no caso aqui o I vai variar de 1 até 7, né? F1 é da primeira classe, 8 valores que eu encontrei. F2 da segunda classe, F3 da terceira classe, por aí vai. Então esse índice I representa os valores que I pode assumir em função da quantidade de classes, nesse caso são 7. Então I pode ir de 1 até 7. XI, X1, quem é X1? Ponto médio da primeira classe. Quem é X6, por exemplo? Ponto médio da sexta classe. Legal? Próxima informação, frequência relativa. Vamos lá. Então, frequência relativa. Como que eu represento a frequência relativa? É a nossa próxima informação aqui, ó. F índice R de relativo. O que é a frequência relativa? É a frequência de cada classe dividida pela somatória de todas as classes, ou seja, número total de observações. Então o que eu vou fazer aqui para encontrar a frequência relativa da primeira classe? Eu vou pegar a frequência absoluta da primeira classe, que equivale a 8, e dividir essa frequência absoluta por quanto? Pelo total de observações, 50. Beleza? Então nossa frequência relativa nesse caso não é 0, né, pessoal? Aí não está representada a quantidade de casas decimais. Eu vou configurar aqui para a gente ter uma clareza maior, eu vou configurar para 4 casas decimais, para a gente entender, ok? 0,1600. Você tem que olhar para isso aí e pensar, poxa, isso aí é 16% em decimal. Daqui a pouco nós vamos chegar nesse contexto, beleza? Legal, então nossa frequência relativa, aqui eu posso simplesmente calcular a frequência relativa da segunda classe. Eu vou pegar a frequência absoluta da segunda classe, dividir por 50, que é a quantidade total de observações. 0,28, ou se você preferir, 28%. E aí, sucessivamente, eu vou dar um Ctrl+C e arrastar aqui, porque aí automaticamente
deveria, né? Automaticamente, eu vou fazer um por um para evitar problema, eu tinha que fixar um valor aí. Mas ó, igual a 7 dividido por 50, vamos lá. Eu vou arrastar aqui, só trocar as informações, pronto, ó. Isso, agora deu certo, ó. Olha lá, 4 dividido por 50, D16 dividido por 50, porque agora eu digitei o valor 50, ao invés de pegar o valor 50, né? Mas eu poderia ter fixado ele aqui. Beleza. E aí detalhe, né? Eu vou somar essa turma toda. Então igual a soma, beleza? Vou pegar essa turma toda aqui, ó. Adivinha quanto vai dar? Tem que dar 1, né? 1 equivale a 100%, beleza? Então é isso. Posso até colocar 4 casas decimais, ou com nenhuma casa decimal. 1, simplesmente 1, que aí o valor vai ser arredondado, ok? Se você fizesse isso à mão, você corria o risco, dependendo dos valores que aí estivessem, você corria o risco de encontrar um valor muito próximo de 1, mas não exatamente igual a 1. Então na hora que você define aqui, ó, na verdade eu vou colocar nenhuma casa decimal, mas que você define que não deve ter nenhuma casa decimal, vai aparecer simplesmente 1, porque o Excel vai arredondar essa situação. Legal? Falando do ponto médio da classe, que é o XI, hipótese tabular, todos os valores se comportam como se fossem iguais ao meu ponto médio da classe. Falando de frequência absoluta, que é a quantidade de observações para cada classe. Frequência relativa, ok? Então agora, ao representar, né, nossa frequência relativa em porcentagem, o que nós vamos fazer? Eu vou simplesmente copiar esses valores que você vê à sua esquerda, ok? Aqui já está em porcentagem, vamos tirar isso aqui, beleza. Vamos copiar esses valores que estão à esquerda, olha lá, 0.28, 0.14, 0.08, 0.12, 0.14, 0.08, pronto. Vou copiar todos esses, marcar todos esses valores, né? E formatar a célula e colocar aqui em porcentagem, com nenhuma casa decimal, para ficar um valor redondo. Nesse caso aqui, todos os valores são redondos, né? Vamos colocar com 2 casas, porque quando você for fazer sozinho numa determinada situação, pode ser que você encontre, no caso, valores não inteiros, né? É o mais provável que você não encontre valores inteiros. Se eu somar essa turma toda, vamos lá, somei essa turma toda, tem que dar 100%, beleza? Já deixei com 2 casas decimais também, beleza? Agora nós vamos calcular, tá quase terminando a nossa situação, mais um item, né? Que na verdade é o nosso penúltimo, né? Que é a chamada frequência relativa. Já foi? Frequência acumulada, beleza? Então vamos lá calcular os nossos valores referentes à nossa frequência acumulada, beleza? Importante isso, demais, absurdamente. O que é a frequência acumulada? Olha lá. Vamos centrar nossa atenção na coluna da frequência absoluta, não é isso? Eu tenho quanto aqui? 8, depois 14, por aí vai, até chegar em 4. Nossa frequência acumulada, até a primeira classe, são os próprios 8. São 8 observações. Nossa frequência acumulada até a segunda classe é o quê? É a soma do que eu tenho na primeira classe. Vamos lá, é o nosso D de dado 12, é o nosso D12, beleza? Mais o nosso D13, ou seja, 8 mais 14. Está com fundo colorido aí para você. Até a segunda classe, nossa frequência acumulada, que eu acumulei, equivale ao que tem na primeira classe, somado com o que tem na segunda, ou seja, 22. Uso o mesmo raciocínio, né? Só que agora eu vou somar também quem? A quantidade, né? Frequência absoluta da terceira classe. Qual é a frequência acumulada até a terceira classe? É o que eu tenho na primeira, somado com o que eu tenho na segunda, somado com o que eu tenho na terceira, ou seja, 25. Você vai, 25 mais 4 você vai chegar em 29, dando a mesma ideia, né?
29 mais 6 você chega em 35. Até frequência acumulada até a classe 6, ou a sexta classe. Os 35 que eu tinha acumulado até a quinta, mais esses 7 que aqui estão. Ou seja, peraí que em algum momento aqui, 22 mais 7, que eu errei a conta, né? 29, aqui sim, 33, 39, mais 7, 46, 46 mais 4, 50. É lógico que eu tenho que terminar com 50 na minha coluna aqui de frequência acumulada. E o próximo passo é frequência, último item aí, né? Frequência acumulada, vamos lá. Ok. Relativa. É o último item para a construção da nossa tabela de distribuição de frequências. Agora sim nós vamos ver aí o nossa última conceito relacionado à distribuição de frequência, é a frequência acumulada relativa, né? Então eu vou pegar cada um desses valores que nós encontramos para a frequência acumulada. A frequência acumulada até a primeira classe deu 8, frequência acumulada até a quarta classe deu 33, de onde saiu 33, a soma desses 4 valores. Frequência acumulada até a sexta classe deu 46, de onde saiu os 46, soma de todos esses valores da sexta classe para trás, né? Então a frequência acumulada é isso, tranquilo, né? Agora vamos para a frequência acumulada relativa. Frequência acumulada relativa nada mais é do que os valores que eu tenho de frequência acumulada para cada classe, né? Aquela classe mais as anteriores somadas, dividido pelo total de observações, ou seja, é 50. Então eu vou pegar esse cara, né, que é 8, que é a frequência acumulada para a primeira classe, dividir por 50, que é a quantidade de observações. Ok? Aqui vai dar 0, porque não está habilitado para 4 casas. Em formatar, vamos lá, boto 4 casas para ficar bem tranquilo de visualizar, 0,16. Sossego em relação a isso aí, certo? Beleza. Mesmo raciocínio, vou pegar agora a quantidade o valor que eu tenho para a frequência absoluta da segunda classe, que é a soma do que tem na primeira mais o que tem na segunda, divido por 50, que é a quantidade total de observações, segue em 0,44. Ou seja, 44% dos dados estão até a segunda classe. Olha que interessante, hein? Agora eu vou pegar, no caso vai passar de 50%, né? Vou pegar o que eu tenho de frequência acumulada até a terceira classe, que é 8 mais 14 mais 7, né, da terceira classe, somado com a da segunda, somado com a da primeira. Divido isso pela quantidade de observações, chega em 0,58, mais que 50%. Mesmo raciocínio em relação a esse cara, vamos colocar aqui dividido por 50, e agora eu só puxo e jogo para o restante. É evidente que o último valor tem que dar 1, né? Porque a frequência acumulada da última classe nada mais é que todos os dados, né? Todos os 50 dados observados. Tá bom? Aqui eu vou colocar com 2 casas. Vamos lá. Vamos colocar com 2 casas aqui. Beleza. E vamos colocar porcentagem. Ok. O que é aqui? Os mesmos 0,16, só que em porcentagem. Eu vou pegar esse cara e dividir por 100. Aliás, tem que digitar 16 aqui, né? 16%. 44%, 58% com 2 casas, 66, 78, 92 e, evidentemente, 100. Ok? Tem que chegar em 100% como último valor. Pessoal, é isso. É essa construção. Tá aí finalizada a nossa tabela de distribuição de frequências, tá bom? Vamos recapitular. Tenho 7 classes, vão de 30 até 100, porque foram os valores que eu peguei aí, né? Beleza? E lembra que esses valores foram gerados de maneira aleatória. Frequência absoluta, os valores observados. Ponto médio da classe, tranquilo, pego o limite inferior, somo com o superior e divido por 2. Frequência relativa, é o que cada um desses valores representa em relação a 50. E aqui eu tinha a coluna da frequência relativa, beleza? E aqui ela a mesma frequência relativa, só que em porcentagem. Bacana.
Frequência absoluta é a soma das frequências, a frequência acumulada é a soma das frequências daquela classe onde você está, somado com as classes anteriores, não tem segredo. Frequência acumulada relativa, aqui é frequência acumulada relativa em porcentagem, tá bom? Você poderia simplesmente manter essas duas colunas, mais essa aqui onde eu tenho a frequência relativa em porcentagem, mais essa da frequência absoluta e essa da frequência absoluta em porcentagem. Essa aqui em especial, somada com essa outra aqui, nada mais são do que passos intermediários para você entender as colunas que estão adiante. No caso, frequência relativa dada em porcentagem, frequência acumulada relativa também dada em porcentagem. Beleza? Foi um grande prazer. Obrigado a você que acompanhou passo a passo aí da construção dessa tabela de distribuição de frequências. Espero te encontrar na nossa próxima aula aí, no nosso curso de estatística. Grande abraço.